Você já sentiu como se precisasse fazer um reset físico e mental na tua vida? No vídeo de hoje eu quero falar sobre os tipos de jejum, as formas de fazer, por que fazer. Eu fui ver um apartamento e daí eu encontrei um conhecido trabalhando ali na rua e eu parei e fiquei batendo um papo com ele. E ele é islâmico e no momento atual todos os islâmicos do mundo estão fazendo o Ramadã, que se eu não me engano são por 30 dias, que seria o jejum deles. Todas as pessoas fazem durante o mesmo período, pelas mesmas razões, já que o islamismo ele carrega 5 pilares e um deles é essa purificação. E a única coisa que modifica é que, de acordo com o país, por exemplo, aqui este ano eles não podem comer, beber nem água, nada, até às 6 horas da tarde. E aí eu fiquei batendo um papo com ele, vendo as dificuldades dele, que é um rapaz jovem, ele dizendo que esses dias ele tava com os nervos à flor da pele e acabou saindo na porrada com alguém no meio da rua, não entendi muito bem. Ele disse, eu entendi que é porque eu tava com fome, porque tava sem fumar. Aí ele continuou dizendo, mas dando 6 horas eu vou no restaurante, vou comer muita carne, vou beber, vou fumar, vou fazer tudo que eu puder fazer até eu dormir, porque no outro dia é tudo de novo. Pra quem viu meu vídeo anterior, atualmente eu tô fazendo aquele modo caverna, que é mais pra obter constância e mudança de hábitos. E daí então eu fui revisitar algo que eu havia escrito e anotado ano passado, quando eu fiz esse mesmo modo durante 4 meses, que é o Notion. É uma website em que você pode montar e colocando todas as suas ideias com artigos, com fotos, é super interessante. E eu fui ver as anotações de jejuns que eu havia feito pela primeira vez na vida o ano passado. E eu fui fazendo de forma bem intuitiva, já que eu não frequento nenhuma igreja, não converso praticamente com ninguém a respeito. Fiz de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, o mais longo de 21 dias, jejum de Daniel que dizem. E eu fui simplesmente cortando o que eu achava que naquela semana, naquele mês, eu estava meio viciadinha, assim, sabe? Então eu tive várias detox, saí de rede social, e daí cortei carne, cortei açúcar. A ideia é com que você enfraqueça a carne para você poder fortificar o teu espírito, te aproximar de Deus. Ultimamente tô lendo o Antigo Testamento. Coincidentemente, eu tenho conversado bastante com pessoas islâmicas a respeito de religião, de espiritualidade, porque acontece que são as pessoas que têm espiritualidade, que estão ao meu redor, assim, por exemplo, as inglesas, elas não acreditam em nada. Me dei conta de que é muito parecido o Antigo Testamento, afinal é a mesma coisa, né? O Antigo Testamento da Bíblia e do Alcorão, onde o movimento, a religião islâmica, ela é criada. Os costumes também dos judeus, como aquela festa da questão de fazer os pães sem fermento. E daí eu fui dar uma pesquisadinha sobre a tal da quaresma, que eu me lembro, eu cresci na igreja católica, eu lembro que quando eu era pequena ia no final de semana ver aquelas artes coloridas no centro da cidade com pó de serra, eu achava tão bonito. Eu sei que a ideia é não falar quando você tá fazendo um jejum, mas eu decidi fazer esse vídeo, eu achei um tema interessante. O número 40 é muito simbólico, porque eu completei 40 anos no ano passado. Eu acredito ter saído do meu deserto pessoal o ano passado, e se você for olhar na Bíblia também, o número 40, assim como o número 41, é muito especial. Então 40 foi o número de dias em que Jesus ficou no deserto, que foi inclusive tentado. 40 anos foi o período que a galera ficou rodopiando no deserto por reclamar demais, um local onde o trajeto era consideravelmente super curto. E eu tava explicando pro rapaz, tem o meu devocional que é como de costume, e aí eu tô tendo as minhas refeições normais, eu tô criando o meu próprio jejum. Aí ele falou, vocês cristãos, vocês são muito maluquinhos, vocês criam as regras de vocês. E aí então eu dei alguns exemplos pra ele, expliquei que o ano passado, que esses jejuns maluquinhos que eu tava fazendo foi uma das formas em que Deus simplesmente arrancou o vício do cigarro de mim. Eu tava falando pra ele também sobre toda a questão de relacionamentos, e eu disse isso também
foi algo enfraquecendo a carne, dando maior contato com ele para poder ouvir a vontade, a opinião dele, que eu cheguei a esta conclusão, explicando que foi tudo através do meu próprio Ramadã maluquinho. E aí eu achei tão engraçado que ele olhou pra mim e disse: então, sendo assim, teu Deus deve estar muito feliz, teu Deus vai te abençoar. Aí eu disse pra ele: meu Deus, o teu Deus é o mesmo. E a gente caiu na gargalhada, dei tchau pra ele, dei um super abraço. Eu entendo muito bem que todas as guerras, todas as mortes e tantas as coisas que aconteceram e acontecem até hoje é justamente isso, os péssimos exemplos, as maçãs podres de cada lado, é o com que faz com que a grande maioria das pessoas simplesmente tenham repulsa por qualquer coisa que venha a respeito de religião. Eu acho que é até de forma parecida, assim, o cristianismo e o islamismo, no fato de que é você fazer um esforço para você ser beneficiado, enquanto que, ao meu ver, eu vejo da forma de que eu simplesmente quero me aproximar, me abster de coisas que eu julgo difíceis para poder me aproximar, entender pessoas que não seguem nenhum tipo de jejum, eu digo espiritual, mas que fazem o jejum da dopamina e que eles mesmos dizem que tem um super benefício, que você consegue perceber a forma como você se sente mais disposta, não somente na parte física, mas é como se o seu cérebro, a sua mente ficasse de forma mais esclarecida, como se você tivesse mais energia, que tiram todos esses prazeres imediatos, que seja álcool, sejam relações, sejam vícios, comidas industrializadas, redes sociais. E daí então tem as outras pessoas que fazem o jejum intermitente, que daí é mais voltado para a saúde, não é mesmo? Que eles fazem mais parecido com o Ramadã, que é ficar metade do dia sem comer nada. Mas é que é sempre um benefício, independentemente de ser porque você é islâmico, de ser porque você é cristão, simplesmente pela força de vontade em melhorar hábitos, em cortar coisas que você sabe que não faz bem pro teu corpo, que é o teu templo, que sempre será um grande benefício. Tô falando aqui um tempão, acabei que não me apresentei, meu nome é Aline. Aqui no canal eu falo sobre variados assuntos, sobre alugando e decorando, gastando o mínimo possível. Tenho falado bastante também sobre hábitos sustentáveis. Inclusive no último vídeo eu falei sobre o modo caverna, que eu já tô na 3ª semana. E tenho falado também sobre todo esse meu engatinhar espiritual, esse meu relacionamento com Deus. Acredito que eu esteja documentando os meus 40, as minhas mudanças de opinião, minha forma de ver o mundo, a minha autolapidação. Para quem nunca fez nenhum jejum, seja espiritual, para você estar buscando uma aproximação maior com Deus, seja para você estar se alimentando melhor, ou seja para você estar cortando hábitos ruins, eu aconselho a talvez começar com 1 dia, 2 dias, ou 3 dias, 1 semana, e você ser bem honesta consigo mesma. Você acha que você não consegue ficar sem, que vai ser realmente um sacrifício para você, e escolha uma coisa. Por exemplo, 2 jejuns que eu adoraria fazer um dia, que eu acho que seria bem difícil, que é cortar o café. Eu já tentei no passado, mas era mais um jejum de dopamina não espiritual, e que chegava meio-dia eu tava batendo a cabeça assim, eu troquei por chá verde por conta da cafeína, mas o meu corpo tava assim, me dê café. Que esse vídeo ele sirva de inspiração para tentar cortar alguma coisa, independentemente do período, fazer um teste. E eu adoraria saber nos comentários se você já fez ou se você pensa em fazer, e o que seria algo que realmente teria que ter bastante força de vontade para que fosse cortado da sua vida. Um grande beijo e até a próxima.